Salam aleikum, pessoal do sétimo ano. Aqui é o professor Miguel, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês nessa... Já falei para ficar em casa? Fiquem em casa. Bom, nos últimos vídeos eu falei na aula, eu falei sobre o Estado brasileiro, falei sobre relevo, não falei? Falei sobre clima, vegetação, físico brasileiro. No último vídeo que eu fiz, no primeiro e último, eu fiz a demonstração do território brasileiro físico, né? Mata Atlântica, Cerrado, Planalto Central. E agora nós vamos avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. O que isso quer dizer? Vamos pegar como exemplo o coronavírus. No território brasileiro, o coronavírus é administrado, está sendo gerido, né, a problemática, pelo Ministério da Saúde, em comunhão com outros ministérios que estão fazendo a ligação entre todas as ordens do governo brasileiro. Por exemplo, o Ministério da Economia está sendo submetido ao Ministério da Saúde para que nós possamos não só ter menos casos de coronavírus, como de Covid-19, né? Como não paralisar as atividades econômicas. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel, ele demonstra os números de mortos, de casos suspeitos, de casos confirmados. Isso tudo, dentro de um espectro do governo brasileiro, corresponde por uma imagem sobre o cenário do Covid-19 no Brasil. Esse cenário inteiro, é aí que eu queria chegar, esse cenário inteiro, pessoal, ele corresponde por uma paisagem. Não necessariamente uma paisagem, vou explicar. Se eu quero tirar uma paisagem, eu vou lá e tiro uma foto de por exemplo, no caso, se acontecer, eu tiro uma foto de um hospital sobrecarregado de Covid-19. Por exemplo, a mídia retratando erroneamente, por causa de fake news, um cemitério no qual muitas covas foram abertas, só que aquela era a situação normal do COVID, das covas. Era a situação normal, num cemitério lá de São Paulo. Chegou a minha notícia esse caso, e eu ouvi falar que era fake news. Que não tinha nenhum caso de coronavírus, nada, as covas não estavam sendo abertas por causa dos casos de Covid-19. E sim porque o cemitério era o maior da América Latina, então tinham muitas covas abertas, entenderam? Então, assim, a mídia retratou aquela paisagem no cemitério. E logo veio alguém para desmentir e tudo mais, mas de uma forma abrangente, a paisagem foi retratada e nós temos um cenário, nós temos uma imagem do que é o espaço brasileiro. E em caso do Covid-19 aqui no Brasil, nós temos uma imagem sobre o que é o Covid-19 no Brasil conforme esses números. E nós podemos confirmar ou não através dos meios de comunicação, entenderam? Os meios de comunicação repassam os números para o brasileiro, no caso do Jornal Nacional, naquele jornal daquele cara lá da Rede TV, no jornal da SBT, etc. E nós vamos na internet e nós confirmamos os casos. E geralmente é tudo bastante regrado, mas a implicância com a mídia brasileira é enorme, né? Com o governo Bolsonaro, eles implicam muito com a mídia e tudo mais, entendeu? Então, isso tudo corrobora para a formação do território brasileiro, que é construído não só com o governo, mas com a mídia e com as imagens retratadas, com os cenários retratados pela mídia, que não só é oficial, como agora também eu estou fazendo vídeo com vocês, é uma espécie de mídia informal. Não necessariamente informal, mas no caso nossa mídia aqui é formal, mas
corrobora para retratar o espaço brasileiro, como por exemplo o contexto do município de Resende com relação aos casos de Covid-19, mas as aulas que eu estou tentando repor por causa do Covid-19, entenderam? Então é basicamente isso, pessoal. Essa aula foi bem difícil de ser feita. As habilidades não são mole. Espero que tenham gostado, tá bom? Eu vou deixar, como dizem os youtubers, né? Vou deixar aqui embaixo o exercício, vou deixar um exercício para fazer, vou deixar um exercício por semana para fazer um vídeo por semana, tá bom? E curtem e compartilhem com os colegas que ainda não podem, que ainda não tiveram acesso, tá bom? Aos demais espectadores, tenham uma boa tarde, e aos meus alunos também, e o Salam Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, boa tarde.